Hoje vamos falar sobre um conceito muito importante na economia, a elasticidade. Vamos ver que a elasticidade está presente no nosso dia a dia, especialmente quando se trata de entender como as pessoas reagem às mudanças de preço de diferentes produtos. Por exemplo, pense em um aumento de preço de um item como um carro esportivo, um smartphone bom ou mesmo um quilo de arroz. A reação dos consumidores pode ser bem diferente, né? Exatamente isso que a elasticidade nos ajuda a medir. Uma boa analogia para explicar o conceito de elasticidade é imaginar uma mola. Quando se aplica uma força suave, ela se estica um pouco. Ao aplicar mais força, ela se estica mais ainda. Mas dependendo do tipo de mola, algumas se deformam bastante, enquanto outras nem mudam de tamanho, mesmo aplicando uma força maior. A elasticidade funciona de forma parecida. Em alguns produtos, uma pequena variação de preço causa uma grande mudança na demanda, como uma mola que se estica fácil, enquanto em outros produtos, mesmo grandes mudanças quase não afetam o preço da demanda, como uma mola mais rígida. A elasticidade mede justamente essa sensibilidade da demanda às variações do preço. Alfred Marshall, um dos economistas mais influentes do século XIX, revolucionou a análise econômica com suas contribuições sobre o conceito de elasticidade. Sua abordagem inovadora não apenas forneceu uma nova perspectiva sobre o comportamento dos consumidores e das empresas, mas também estabeleceu as bases para muitas ferramentas analíticas que usamos hoje na economia moderna. Nesse vídeo vamos explorar o conceito de elasticidade popularizado por Marshall, sua aplicação na elasticidade e preço da demanda e como essas ideias transformaram nossa compreensão dos mercados e das decisões econômicas. Prosseguindo, vamos falar sobre elasticidade e preço da demanda e entender melhor como funciona a demanda. Quando o preço de um bem aumenta, a quantidade demandada desse bem tende a diminuir. Em outras palavras, a demanda mostra como os consumidores reagem à mudança de preço. Ou seja, existe uma relação inversa entre o preço e a quantidade. Quando o preço de um determinado produto tende a aumentar, a quantidade demandada do produto diminui. E quando o preço de um produto tende a diminuir, a quantidade demandada do produto tende a aumentar. Podemos analisar melhor isso em um gráfico. Então a gente pega P1, que é o preço inicial, e pega P2, que é o preço final. Quando o preço sobe, no caso P2, a quantidade demandada diminui, no caso P2. Então, toda vez que um preço sobe, a quantidade demandada diminui. Então essa equação é PD, elasticidade do preço da demanda, calcula exatamente isso, onde delta é a variação, Q é a quantidade da demanda, delta de novo a variação do preço do produto. E como se calcula as variações? É PD, variação da quantidade da demanda, dividido pela variação do preço, quantidade final da demanda, menos a quantidade inicial da demanda, dividido pela quantidade inicial da demanda. Preço final menos preço inicial dividido pelo preço inicial. Aqui podemos ver o gráfico de um produto elástico. Vamos supor que ele seja o refrigerante. Temos o preço inicial, P1, até que o preço do refrigerante aumenta, P2.
Logo, podemos analisar a área de variação do preço do refrigerante. Em seguida, vamos ver a quantidade da demanda. Q1, demanda inicial. Q2, demanda final. Olhando a área de variação da demanda, podemos ver que perdemos bastante demanda com o aumento de preço do produto, do refrigerante no caso. E olhando tudo isso, podemos concluir que o refrigerante não é um produto essencial. Pode ser substituído por um suco, uma água. Nesse caso, o gráfico mostra que a elasticidade do preço da demanda do produto é maior que 1. Seguindo essa lógica, toda vez que o resultado for maior que 1, o produto é elástico. Agora o gráfico de um produto inelástico. Vamos supor que seja gasolina. O preço da gasolina aumenta. A área de variação do preço da gasolina aumenta. No entanto, a área de variação da demanda se mantém pequena em relação ao outro exemplo. Ou seja, tornando a gasolina um produto essencial, insubstituível. Ou seja, EPD é menor que 1. Sendo assim, toda vez que o resultado for menor que 1, o produto se torna inelástico. Lembrando que os resultados devem ser em módulo. Tá. Como já foi dito anteriormente, né, já foi explicado o que é elasticidade, mais ou menos como ela funciona, como ela é utilizada para calcular a variação, né, da demanda em relação à variação do preço, né, o quão sensível a quantidade demandada em relação a um aumento ou uma diminuição do preço, né, e foi dado alguns exemplos. Agora a gente vai explicar de maneira um pouquinho mais aprofundada como analisar, né, o cálculo. A gente vai entender como é feito o cálculo para chegar à variação correta, né, percentualmente, o quanto isso afeta a demanda, a variação do preço. Né? Então, como já foi exemplificado, aqui antes foi explicado que o cálculo utilizado, né, para avaliar essa variação seria a elasticidade, né, do preço demandado, igual à variação da quantidade sobre a variação do preço. O delta aqui ele significa essa variação. Né? É importante a gente entender este cálculozinho aqui, né, que nos exemplos seguintes a gente não vai trabalhar o passo a passo dele, a gente já vai alcançar direto o resultado. Então, para que a gente entenda isso, eu vou explicar um pouquinho mais devagar. Né? No caso aqui a gente tem a elasticidade pelo preço da demanda, igual como está aqui em cima, é igual à variação da quantidade pela variação do preço. Ok. O que significa o Q2 e o Q1? Posteriormente, a gente vai explicar este mesmo cálculo, essa estrutura de cálculo, com valores, o que vai deixar um pouquinho mais claro. Mas a gente poderia entender como Q2 sendo o segundo momento, um exemplo, a variação. Vamos dizer que a gente tem um produto que custa R$100, né? Que ele custa R$100. E ele sofre uma variação e passa a custar R$90, né? Número feio. Aí ele passa a custar R$90. Então, o Q2, aqui, que seria a quantidade 2, ela seria este valor posterior. O Q1, ele seria o valor original da quantidade. A mesma coisa seria o preço. O preço P1 seria o preço original e o P2 seria após uma variação. Digamos que houve um aumento, né, de 90 para R$100. Então, o P2 seria o segundo momento, onde o valor já variou para 100, e o P1 seria o valor original de R$90. Então, para a gente calcular a variação da quantidade demandada, a gente vai pegar o segundo momento, o Q2,
né? Menos a quantidade demandada original, que é o Q1, sobre a quantidade original, que é o Q1. Ou seja, aqui a gente tem a quantidade no segundo momento, que seria 90, menos a quantidade original, que seria 100, dividido pela quantidade original, que é 100. Então, aqui a gente teria um valor de menos 10, dividido por 100. Aqui embaixo a gente tem o mesmo exemplo, né? É o segundo momento do preço, após ele sofrer a variação, menos o preço original, dividido pelo preço original. Então, é importante que a gente entenda esse cálculo, porque nos próximos exemplos a gente vai trabalhar com essa resolução aqui em cima já completa. A gente não vai fazer esse passo a passo, né, da quantidade no segundo momento menos a quantidade no primeiro momento. Pela informação, pelos valores ou até mesmo pelo gráfico, a gente vai conseguir entender diretamente qual é essa variação, já que é uma simples conta de menos, né? Então, basicamente, isso aqui a gente precisa entender, né? Mas claro, a gente vai explicar de maneira mais aprofundada e dar alguns exemplos com valores específicos, com números, para que seja bem fácil de se compreender. Então, após compreender a estrutura do cálculo para chegar na variação tanto da quantidade quanto a variação do preço, né, que seria o Q2 menos Q1 e o P2 menos P1, a gente passa para essa nova estrutura, que é a mesma coisa, porém já mais explanada, né, onde a gente tem a elasticidade do preço de demanda, né, igual a variação da quantidade sobre a variação do preço, onde aqui a gente já tem o valor da variação da quantidade, que seria o Q2 no segundo momento, menos o Q1, que é o primeiro momento da quantidade, então a gente já tem o resultado aqui, seria a variação da quantidade sobre a quantidade original, dividido sobre a variação do preço sobre o preço original, que é igual a variação da quantidade, dividido pela quantidade original, vezes o preço original, dividido pela variação do preço, que seria igual a preço dividido para quantidade original, vezes variação da quantidade dividido para o preço original. Então, essa estrutura ela pode ser um pouquinho complicada para a gente entender o primeiro momento, mas quando a gente exemplificar ela utilizando uma situação real, uma situação hipotética com números, a gente consegue perceber que, na verdade, é um cálculo bem simples, né? A variação ela é bem simples de se encontrar, como foi dito anteriormente. Muitas das vezes a gente consegue calcular olhando apenas. Obviamente, em exemplos mais simples, exemplos mais trabalhados, a gente precisa jogar na fórmula, e por isso é importante entender o passo a passo da fórmula, onde fica cada valor e a representatividade de cada valor, inclusive o Q2, Q1, P2, P1. Né? Então, antes da gente entender ou dar alguns exemplos, a gente precisa entender quais são os tipos de elasticidade, preço e demanda. Né? Talvez já tenha sido dito anteriormente, mas falando novamente, a elasticidade de preço ela pode ser prevista em 3 tipos principais, de acordo com o valor calculado, né, pela elasticidade. Então, a gente tem a demanda elástica, que é quando a elasticidade ela é maior que 1, né, que significa que a demanda ela é elástica, ou seja, a quantidade demandada varia mais que proporcionalmente em relação ao preço. Né? A gente tem a demanda inelástica, que é quando a elasticidade ela é menor do que 1, né, maior que 0, menor do que 1. Nesses casos, a demanda ela é inelástica e a quantidade demandada varia menos que proporcionalmente em relação ao preço. Né? E a gente tem a demanda unitária, que é quando a elasticidade ela é igual a 1. A demanda unitária ela significa que a variação percentual na quantidade demandada é exatamente igual à variação percentual do preço. Né? Então, cada um desses exemplos a gente vai explicar, né, passo a passo, entender o que é elasticidade, inelasticidade e o que é, né, uma demanda unitária. A gente vai fazer um cálculo para cada uma delas, simplificar situações hipotéticas para que a gente entenda essa estrutura aqui, né, toda essa estrutura em todas as situações, numa demanda elástica, numa demanda inelástica e numa demanda unitária. Tá? Então, aqui a gente tem uma tabela, né, de uma situação hipotética, onde a gente vai trabalhar primeiro a demanda elástica. Né? A gente vai trabalhar primeiro essa demanda aqui. Então, para a gente trabalhar ela, a gente só vai avaliar essa demanda A, esse exemplo A aqui. Tá? A gente vai trabalhar o primeiro e o segundo momento, como foi dito anteriormente. Né? Então, vamos analisar aqui uma situação hipotética. Vamos imaginar que aqui a gente tem um produto, o qual ele custa R$10, o valor unitário, e a esse preço de R$10 a gente tem uma quantidade demandada de 100 unidades. Então, este é o nosso primeiro momento. Né? No primeiro momento, a gente tem um preço de R$10 e uma quantidade demandada de 100. Já no segundo momento, a gente tem uma pequena variação no preço.
né? A gente teve um aumento de R$ 1, de R$ 10 passou para R$ 11. E esse pequeno aumento aqui gerou uma diminuição na quantidade demandada. Ou seja, o aumento de preço gerou uma reação na quantidade demandada por esse mesmo produto. Então, a elasticidade de preço de demanda, ela busca calcular exatamente o quanto essa variação de preço, quanto variou percentualmente e quanto variou a demanda da quantidade de maneira percentual para calcular tipo, a viabilidade de um possível aumento ou não. Então, para a gente entender na estrutura, ficaria assim. A gente tem a elasticidade, preço de demanda, como já foi dito anteriormente, né, é igual à variação da quantidade sobre a variação do preço. Qual seria a variação da quantidade? Aqui a gente tem menos 20%, mas por que a gente tem menos 20%? Vamos analisar. Vamos relembrar o Q2 e o Q1. No segundo momento, o Q2, que é a quantidade, no segundo momento, ela é de 80. Né? A gente tem um número aqui meio feio, mas vamos imaginar que a gente tem 80. E no primeiro momento, o Q1 seria 100. Então a gente tem 80, né, menos 100. 80 menos 100, a gente tem menos 20. Então, nota-se que aquele Q1 e Q2 nada mais é do que o momento 1 e o momento 2. Então, no momento 2, a gente tem 80, que seria o Q2, menos um Q1, que é o valor original, a quantidade original, que seria 100. Então, na estrutura de cálculo, a gente já não precisa fazer aquele Q2 e Q1, porque é uma simples conta de subtração, a gente já coloca o valor da variação quando, obviamente, for um cálculo simples. Então, nesse exemplo, a variação do segundo momento para o primeiro momento foi de menos 20. Então, segundo a fórmula aqui, a gente tem a variação, ΔQ, né, a variação da quantidade, sobre a quantidade original, que no caso é o 100 no primeiro momento, dividido pela variação do preço, que é 1, que no caso seria o P2 e o P1, P2 menos P1, né? Então, a gente tem a variação, que é 1, dividido pelo preço original, que é 10, né? Que vai ser igual a 20%, dividido por 10%. Lembrando que a variação ela sempre vai ser negativa, né? Ela sempre vai ser negativa. Então, para não estar utilizando o símbolo de negativo, a gente atribui o resultado sempre como um valor absoluto, ou seu módulo, por assim dizer. Então, a gente pode excluir esse sinal de menos e colocar o valor como se ele fosse positivo, porque entende-se que ele sempre vai ser negativo. Então, nesse cálculo, a gente tem menos 20% dividido para 10%, que seria igual a menos 2, ou seja, no valor absoluto, 2. Nota-se que a elasticidade ela é maior que 1. E como foi explicado anteriormente, quando a elasticidade ela é maior que 1, a demanda ela é elástica. Como assim ela é elástica? Significa que uma pequena variação do preço, como ocorreu aqui, um pequeno aumento do preço, gerou uma grande alteração na demanda, né? Gerou uma grande alteração na demanda, onde o preço ele teve um aumento de só 10%, né? E a porcentagem demandada caiu em 20%. Ou seja, a quantidade demandada ela diminuiu mais do que a variação do aumento. Então, quando isso ocorre, a gente diz que é uma demanda elástica, porque ela é muito sensível à variação do preço. Qualquer alteração, né, do preço, como nesse caso aqui para mais, ocasiona uma diminuição na quantidade. Assim como se aqui tivesse tido uma alteração para menos, tivesse diminuído de 10 para 9, a gente teria um aumento na quantidade demandada, porque ficou mais barato, e por ser sensível ao preço, a gente teria um aumento, né, de mais ou menos 20% também na demanda. Ou seja, é uma demanda elástica, porque ela é muito sensível à variação do preço. Então aqui a gente entende mais ou menos como é feito o cálculo sobre uma demanda elástica. Já nesse segundo exemplo, aqui, deixa eu ver se... Bom, não vai para o vermelho. Nesse segundo exemplo, a gente vai trabalhar a demanda B com os mesmos valores, né, de preço e quantidades iniciais, mas analisar uma situação onde a demanda ela é inelástica. Entender como é que ela funciona na prática, a inelasticidade, e também entender como é feito o cálculo. Então, a gente partindo do mesmo princípio. A gente tem a elasticidade, preço de demanda, onde ela é igual à variação da quantidade sobre a variação do preço. Aqui, já feito a subtração, né, a quantidade original é 100 e a quantidade no segundo momento é 95, então 95 menos 100 dá menos 5, dividido pela quantidade original, que é os 100, sobre a variação do preço, que é 1 dividido pelo preço original, que vai ser igual a menos 5%, dividido
por menos 10%, que vai ser igual a menos 5, né, em valor absoluto, 0,5%, né? Perdão, menos 5 não, menos meio, né? Será igual a meio, em termos de valor absoluto. Então, neste exemplo, a gente tem uma demanda inelástica. Por que a gente tem uma demanda inelástica? Porque o valor da elasticidade é menor que 1. A gente tem meio aqui, então é menor que 1. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que mesmo que haja uma alteração, uma variação no preço de determinado produto, a quantidade demandada, ela sofre uma alteração menor percentualmente do que a variação do preço. Ou seja, por mais que o preço tenha aumentado aqui, a variação da quantidade demandada foi bem pouca, continuou quase a mesma. Então aqui a gente entende, por exemplo, que a variação do preço, né, foi de 10%, né, teve um aumento de 10%, mas a quantidade demandada ela caiu só em 5%. Então, em termos empresariais, no caso, se a gente fosse uma empresa avaliar essa situação, o aumento ele seria viável, já que teve um aumento de 10%, ou seja, você vai ter 10% a mais entrando no caixa, enquanto você tem uma diminuição de apenas 5% na quantidade demandada, o que lhe dá um lucro mais ou menos de 5% no valor total, né? A gente poderia avaliar em termos empresariais dessa maneira. Então, a gente nota que uma demanda inelástica é quando é, o, a quantidade demandada ela é menos sensível à variação do preço, o que quer dizer que mesmo que haja uma variação do preço, seja para mais ou seja para menos, a quantidade demandada ela vai continuar similar. Por quê? Demanda inelástica ela é geralmente atribuída a produtos mais necessários, produtos que não podemos substituir, ou produtos que de fato haja necessidade. A gente pode exemplificar um exemplo como a gasolina ou alimentos, por exemplo. São produtos que a gente necessita para o transporte ou necessita mesmo para comer. Então, mesmo que haja um aumento no preço, a quantidade demandada vai ser praticamente a mesma. Por quê? Porque a gente necessita consumir esse produto, a gente necessita, né, de combustível para se locomover, mesmo que a gente utilize ônibus, Uber ou motor Uber, esses veículos eles utilizam combustível, então mesmo que haja um aumento, eles vão continuar, né, demandando a gasolina, assim como a nossa alimentação. Mesmo que haja um aumento no preço da carne, por exemplo, como aumentou recentemente, a gente ainda vai continuar consumindo, porque a gente necessita consumir. Então, esses são chamados produtos inelásticos, porque embora haja uma variação no preço, a demanda ela continua bem próxima. Então, mesmo que o preço varie para cima, a demanda ela vai diminuir bem pouco. Então, as empresas ou até mesmo o governo utiliza essas estratégias para avaliar tipo, o aumento no preço de um determinado produto e a reação das pessoas, né? A reação dos consumidores. Então, assim eles conseguem identificar e precificar todos os serviços ou impostos, né? Aqui na última situação, a gente tem a demanda C. Aqui a gente vai avaliar, no caso, uma elasticidade unitária, que seria uma elasticidade unitária. A estrutura do cálculo é basicamente a mesma, a elasticidade do preço do produto é igual à variação da quantidade sobre a variação do preço, onde a variação da quantidade é menos 10, dividida pela quantidade original, que é 100, sobre a variação do preço sobre a quantidade do preço sobre o preço original, que neste caso aqui vai ser igual a menos 10%, que é a variação da quantidade, e a variação do preço também é menos 10%, ou seja, o resultado aqui seria igual a menos 1, em valor absoluto seria 1. Aqui a gente tem uma elasticidade unitária. O que isso quer dizer? Como já foi dito anteriormente, quando a elasticidade ela é igual a 1, ela é uma elasticidade unitária. Isso quer dizer que se o preço variar em 10%, a quantidade demandada também vai variar em 10%. Nota-se, o preço do produto teve um aumento de 10%, enquanto a quantidade demandada do produto teve uma redução de 10%. Se a gente tivesse tido uma redução do preço de 10 para 9 reais, a gente teria tido um aumento de 100 para 110, ou seja, ele baixou a quantidade do preço em 10% e a quantidade demandada ela subiu em 10%. Assim como nesse exemplo, aqui o preço subiu 10%, a quantidade demandada diminuiu 10%. Então, os valores, a reação da demanda em relação ao preço, ela é igual. Se o preço subir 10%, a quantidade demandada cai 10%, assim como se o preço diminuir 10%, a quantidade demandada vai subir 10%. Isso é uma elasticidade unitária. Tá? Aí você pode perguntar, né? Para que serve a elasticidade preço de demanda, né?
como eu expliquei anteriormente enquanto fazia os exercícios. Digamos que uma empresa, por exemplo, ela pode utilizar essa estratégia ou a elasticidade para decidir o preço de determinados produtos com base em como os consumidores provavelmente reagiriam, né? Se um produto ele é muito sensível ao preço, ou seja, ele é elástico, né, como a gente tem esse gráfico aqui, elástico, o aumento do preço pode fazer com que a quantidade das vendas caia muito. Então, utilizar esse cálculo para avaliar o quanto a demanda cairia e se seria viável financeiramente, seria vantagem ou não. Assim como, por exemplo, os governos. Os governos, através de políticas públicas, eles podem avaliar, né, uma elasticidade de determinado produto ou inelasticidade, por exemplo, como para prever, um exemplo, quais produtos são passíveis de um aumento de imposto, por assim dizer. Vamos imaginar a gasolina, como foi exemplificado anteriormente, numa demanda inelástica. A gasolina ele é um produto necessário. Então, o governo, utilizando dessa estratégia, entendendo que a gasolina é um produto inelástico, ele entende que ele pode aumentar a tributação, né? Aumentar a tributação do imposto com o intuito de arrecadar mais dinheiro, tendo em vista que a quantidade demandada vai continuar quase a mesma. Então, mesmo que haja um aumento na gasolina, mesmo que haja um aumento nos alimentos de imposto ou mesmo seu preço, a quantidade demandada do produto vai ser quase a mesma. Então, teoricamente, não afetaria a quantidade de produção, a quantidade consumida. Obviamente, o consumidor final ele sentiria o impacto, mas ainda que houvesse o aumento, ele necessitaria consumir. Então, tanto as empresas como as políticas públicas, elas utilizam dessas estratégias para avaliar e precificar, sejam produtos ou sejam impostos, e avaliar aí a análise de lucro ou prejuízo baseado numa variação de preço, né? Analisando a quantidade demandada em decorrência da variação do preço. Já os consumidores, a gente pode utilizar essa estratégia, né, para entender melhor a mudança dos preços e quantificar o quanto isso pode afetar o nosso poder de compra, né? Então, nesse gráfico aqui, a gente vai analisar uma situação hipotética, utilizando o gráfico, né, para analisar uma demanda elástica e uma demanda inelástica e entender mais ou menos como ela se posiciona, né? Então, vamos imaginar aí uma loja, né? Vamos imaginar uma metalúrgica, né, que trabalha com produtos de luxo, por exemplo, joias. Vamos imaginar uma loja de joias, né? Uma demanda de joias com produtos de luxo, ela implica caso ocorra uma pequena mudança de preço, a gente tem uma grande variação na quantidade demandada, já que, caso o preço diminua, a demanda tende a aumentar de forma significativa. Então, vamos imaginar, por exemplo, como já foi dito no início, um carro de luxo ou um celular, mas com valores mais simples para que a gente possa, né, entender de forma mais clara. A gente entende que numa demanda elástica, ao preço de R$ 10 a unidade de um determinado produto, um produto que seja sensível à variação, a gente tem uma quantidade demandada de mais ou menos 10 também, né? Vamos dizer que seja 10. A R$ 10 o preço de uma unidade de um produto, a gente tem uma quantidade demandada de 10. Só que, com uma pequena variação de preço, uma diminuição de preço de 10 para R$ 8 aqui, a gente nota que houve uma variação de preço, uma diminuição de preço em 20%. A gente teve uma diminuição de 20%. Mas, se a gente analisar a quantidade demandada em relação ao preço que diminuiu, a gente vai perceber aqui que a gente teve um aumento na quantidade demandada de 200%. Por quê? A R$ 10 a gente tinha uma quantidade demandada de 10 unidades. Quando a gente diminuiu 20% do valor, caiu de 10 para 8, o aumento da quantidade demandada foi de 200%, com base no valor original, saiu de 10 para 30. E a gente consegue perceber ao longo do gráfico que conforme o valor diminui, a quantidade demandada do produto aumenta. Diminuindo de 8 para 6, diminuindo mais R$ 2, a gente teve mais um aumento significativo na quantidade demandada. A gente teve mais um aumento de 200% com base no valor original do produto. Então, a gente percebe que é um produto extremamente sensível ao preço. Qualquer variação vai refletir de maneira assim significativa na quantidade demandada. Aqui a gente tem um exemplo onde o preço está diminuindo, né? Mas se a gente analisar o gráfico de trás para frente, a gente vai perceber que quanto mais barato for, maior é o consumo. Mas, um exemplo aqui, a gente pode dizer que o valor está R$ 1 do produto, né, extremamente barato, a gente tem uma quantidade demandada de 100. Conforme o preço aumenta, aqui a gente aumentou de R$ 1, digamos que agora seja R$ 1 o valor inicial, a gente aumentou para 2, ou seja, teve um aumento de 100% do preço, a quantidade demandada caiu em 20%. Né? Ou seja, ele é extremamente sensível ao preço. Né? Se a gente aumentar o preço
a quantidade demandada cai de maneira considerável, né? Assim como se a gente diminuir o preço, a quantidade demandada ela sobe de maneira considerável, né? Na demanda inelástica, claro, importante ressaltar que a gente pode perceber que numa demanda elástica, o gráfico ele tende a estar mais na horizontal, a linha ela tende a estar mais na horizontal, já que a variação do preço ela influencia grandemente na demanda, então a gente geralmente vai ter um gráfico mais horizontal. Já na demanda inelástica, como a gente exemplificou, a gente pode imaginar aqui a gasolina ou o alimento, como já foi dito anteriormente. Então, a gente entende, por exemplo, que a gente tem um preço barato, digamos que a gente tem um preço mais barato, analisando aqui de trás, digamos que o preço de um determinado produto seja R$1. E a gente teve um aumento de 1 para 2, também, que é 100% de aumento, mas a gente consegue perceber que quando o valor do produto era R$1, a gente tinha uma demanda de mais ou menos, digamos, 38. A quantidade unitária demandada ao preço de R$1 era 38. E quando a gente teve um aumento de 100% no preço, a gente teve uma pequena diminuição na quantidade demandada. Digamos que de 38, a quantidade demandada caiu para 35. Né? Então, a gente percebe que, embora haja um aumento do preço considerável, uma porcentagem extremamente mais alta, a quantidade demandada do produto ela continua quase inalterada, continua quase o mesmo. E é o que a gente estava exemplificando. Digamos que o litro da gasolina agora ele está R$2 e ele sofre um aumento de 100% e passe a ser R$4. Né? R$4. A gente teve um aumento de 100%, um aumento considerável. Mas de R$2, onde a quantidade demandada do produto era de 35 para R$4, onde a quantidade demandada do produto é 30, por exemplo, a gente nota que a variação do preço foi de 100%, mas a variação da quantidade demandada ainda assim foi muito pequena. Né? Então, isso é um produto inelástico. Então, tanto as empresas quanto o governo avaliam quais são esses tipos de produto e o quanto percentualmente eles podem agregar de valor para gerar mais lucro ou aumentar a arrecadação sem que isso, claro, de certa forma, gere um prejuízo muito grande para a sociedade. Mas eles utilizam dessa estratégia para avaliar quais são os produtos e quanto percentualmente eles podem, né, aumentar a questão de lucros ou coisa parecida. A gente pode notar que num gráfico de uma demanda inelástica, o gráfico ele é mais na vertical. Né, que a gente entende, no caso, que ele é menos sensível à variação do preço. O preço pode variar, seja para mais ou seja para menos, a quantidade demandada vai ser bem parecida. Aqui também a gente tem um exemplo de casos especiais da elasticidade de preço de demanda, né? Onde a gente tem nessa figura 5 aqui são casos que geralmente fogem à regra, né? Ela apresenta, a figura 5 no caso, ela apresenta uma demanda infinitamente elástica, que seria essa situação aqui, infinitamente elástica, e também apresenta uma demanda completamente inelástica, né? Nesse caso da infinitamente elástica, a gente pode imaginar que os consumidores eles vão adquirir a quantidade que puderem de determinado produto, né? Então, mesmo que, lógico, num preço X, caso haja uma pequena mudança nesse preço, a gente vai ter ou uma alta ou uma queda significativa na demanda, chegando quase a zero. Um exemplo, esses gráficos aqui, no caso, ele é uma análise mais teórica, porque a gente não tem, assim, muitos exemplos claros de situações dessa, onde existe uma demanda elástica, uma demanda infinitamente elástica e uma demanda completamente inelástica, porque imaginemos que determinada empresa fabrica X produto e centenas de outras empresas fabricam o mesmo produto, né, ao mesmo preço. Então é um mercado altamente competitivo, há muita concorrência. Então esse produto por um preço X, se ele sofrer, se essa empresa aumentar qualquer valor, ou minimamente o valor, a reação da demanda para esse produto dessa empresa vai cair drasticamente, porque as pessoas terão outras opções, né, de produtos similares ou comprarão em outras empresas que ofertam o mesmo produto a um preço mais barato. Então, a gente pode considerar essa situação hipotética que a demanda ela é infinitamente inelástica, porque qualquer variaçãozinha, um exemplo, a mais de preço, vai fazer com que a demanda caia quase a zero. Assim como, caso essa empresa específica ela baixe o valor do seu produto, pode fazer com que a demanda por esse produto suba infinitamente, já que está bem mais barato do que todas as outras empresas, por assim dizer. Né? Já nessa demanda aqui completamente inelástica, a gente poderia considerar uma situação hipotética onde existe a necessidade por um remédio específico. Um exemplo, acho que é o exemplo mais claro que a gente pode dar. Imagine uma pessoa que tem um problema e ela dependa de um remédio específico. Não só uma pessoa, um grupo de pessoas. Né? Digamos que um grupo de pessoas tem uma doença incurável e existe um remédio específico que faz o tratamento dessa doença, fazendo com que as pessoas continuem, né, permaneçam em vida e tendo, teoricamente, saúde. Né? Caso haja um aumento do preço, né, a gente tem aqui um aumento do preço,
desse remédio, a demanda ela vai continuar sempre a mesma. Porque há a necessidade desse produto, só existe esse produto, então as pessoas precisam desse produto para viver. Então, mesmo que haja uma variação do preço, seja para menos ou seja para mais, a quantidade demandada vai ser exatamente a mesma. Então, se a elasticidade ela é igual a zero, né, a quantidade demandada também vai ser igual a zero. Então, é uma demanda completamente inelástica, porque não tem outra opção. Então, não importa o preço, as pessoas vão consumir aquele produto, porque necessitam daquele produto. Né? Então, são casos especiais, volto a dizer, são muito raros de acontecer, né? Mas é importante a gente exemplificar. Claro, há muitas outras situações onde a gente pode analisar de maneira mais aprofundada a elasticidade preço de demanda, né? Há muitos outros fatores a se considerar, né? Só que seria um conteúdo muito extenso, um conteúdo que não caberia no curto espaço de tempo que a gente tem, abordar de maneira mais aprofundada. Então, por aqui a gente encerra, né? O estudo sobre preço de demanda, né? A gente entendeu como é a estrutura básica, o que, que a gente tem que entender primeiramente para a gente conseguir pôr em prática a estrutura da conta em si, né? A fórmula da conta, a gente tem que entender o que é a variação da quantidade, o que é a variação de preço, como chegar a essa variação. A gente trabalhou alguns exemplos de demanda elástica, demanda inelástica e demanda unitária, né? A gente trabalhou alguns exemplos gráficos para entender como o gráfico, né, se comporta dada a variação do preço e a variação da quantidade, que a gente pudesse entender, tanto numa demanda elástica quanto numa demanda inelástica. E a gente trabalhou alguns dos casos especiais sobre demanda infinitamente elástica e demanda completamente inelástica. Volto a dizer, havia muitos outros exemplos onde a gente podia trabalhar, mas o espaço de tempo é muito curto e precisaria se aprofundar um pouco mais para que a gente pudesse compreender de fato, né, toda a extensão do conteúdo. Então, esse capítulo a gente encerra por aqui. Eu vou falar sobre a relação entre a elasticidade e a receita total. Mas primeiro, para isso, a gente precisa saber o que é receita total. E a receita total nada mais, nada menos é do que o produto entre o preço e a quantidade. E a receita total, ela é também o dispêndio total, né? Já que o valor que os produtores oferem é o mesmo que os consumidores gastam. Então a gente agora vai ver a relação entre a elasticidade, a receita total, que também é igual à relação entre a elasticidade e o dispêndio total. Então, como a gente viu, receita total é preço vezes quantidade. Então, aqui a gente tem preço e receita total. Então, cenário a gente tem o preço 9, quantidade 2 e receita total 18, já que receita total é o produto de preço vezes quantidade. E no cenário B, a gente vai ter preço 8, quantidade 4 e receita total 20, 32. No cenário C, nós vamos ter preço igual a 5,50, quantidade 9. Isso aqui vai dar 49,50. No cenário D, nós vamos ter preço igual a 4,50 e quantidade 11,
Isso aqui dá 49,50 de novo. E no E, nós vamos ter no cenário E preço 2, quantidade 16. Isso aqui vai dar 32. No cenário F, nós vamos ter preço igual a 1 e quantidade 18. Dá 18. Então, o que a gente pode notar, o cenário, o cenário 1, ele ocupa aqui no nosso gráfico aqui, 9, fazer para comentar 9, quantidade 2. Quantidade 2, então mais ou menos por aqui. Então, o cenário A, a gente vê que ele ocupa mais ou menos esse retângulo aqui. O cenário B, ele ocupa mais ou menos aqui, 8. Vai um pouquinho mais para cima, 8. Quantidade 4. Fica mais por aqui. Então a gente vê que o cenário B ele já ocupa mais esse retângulo um pouquinho maior. A gente vê aqui ele aumentou o preço e teve um aumento aqui da receita total. Já no cenário C, a gente tem 5,50, né? Preço. Temos quantidade 9. A gente vê que o cenário C basicamente ocupa esse retângulo maior ainda, que dá o 49,50 de receita total. E o cenário D, que é basicamente 4,50, né? A gente tem 11 de quantidade, ocupa esse retângulo, que é basicamente igual ao retângulo anterior, mas só que o que ele tem medidas diferentes. Tem altura menor, mas tem comprimento maior. E o nosso cenário E, né, que é preço 2, preço 2 e quantidade 16, né? Esse retângulo parecido com o retângulo do cenário B, né? Mas com altura menor e um comprimento maior. E o último cenário, que é o cenário F. A gente tem retângulo igual ao primeiro. Então, vou fazer agora aqui um outro gráfico da receita total pela quantidade.
Vamos lá, o primeiro ponto, que é o preço 9 quantidade 2 vai ficar mais ou menos aqui, né? Não, que é o receita total igual a 18, tá mais ou menos quantidade 4 mais ou menos aqui. Fazer de preço. Outro ponto que tem receita igual a 32 e quantidade igual a 4, né? Então, mais ou menos aqui. E o outro ponto que tem quantidade igual a 9, receita igual a 49,50. E o outro ponto também tem igual a 49,50 de receita, mais quantidade igual a 11. E o nosso outro ponto que tem quantidade igual a 16 e receita total igual a 32. Tá, um pouquinho mais pra cá. E o outro que tem quantidade igual a 18 e receita total igual a 18 também. E aqui a gente pode ver a fórmula parábola, tá? Com cavidade para baixo. E bem aqui a gente vê que tem o ponto máximo da parábola, que seria basicamente, ficou meio torto aqui no gráfico, mas seria basicamente 50, que seria o preço igual a 10, né? Não, o preço igual a 5 e quantidade igual a 10, que basicamente é o nosso ponto máximo da parábola. E aqui, no gráfico mais em cima, a gente pode ver, notar o que, de acordo com quais são as nossas conclusões que a gente pode notar. Aqui, onde no ponto A, onde abaixa de 10 para 9, a gente vê que tem uma redução bem pequena do preço, né? E a quantidade aumenta de um para 2, né? O que basicamente dobra, né? Então a gente vê que tem um aumento percentual muito grande de quantidade. Então, mesma coisa na parte de baixo, diminui um e dobra. E assim a receita também chega quase a dobrar. A gente vê então que essa região é bastante elástica, né? Já que a gente tem uma redução bem pequena do preço e um aumento significativo da quantidade e também da receita total. A gente vê que é uma região bem elástica. E aqui para baixo, onde a gente tem um aumento significativo do preço, né? Vai de, quer dizer, tem uma redução significativa do preço, né? Vai de 2 para 1 em um aumento bem pequeno, né? Da quantidade, né? De 16 para 18, né? Em uma receita, a receita faz é diminuir, né? A receita total. A gente vê que essa região, então, entre E e F, ela é inelástica, né? Inelástica. Já que a gente pode ver, né, que o aumento da quantidade é muito pequeno e a redução do preço é muito grande, né? Então a gente vê que isso é uma relação inelástica, né? E daqui em cima, né, a gente tem a nossa relação unitária, né? Elasticidade unitária, né? Elasticidade
unitária. A gente vê que ela meio que segue constante, né? 49,50 de receita e de novo 49,50 de receita. E as conclusões que a gente pode tirar, né, dessa de todos esses gráficos, né, e esses números, né, quais é que uma relação elástica, né? Elástica. A gente tem uma redução do preço, né? Uma redução do preço. E essa redução do preço, né, numa relação elástica, causa o aumento da nossa receita total. E numa relação unitária, quando a gente tem uma elasticidade unitária, né, nesse momento, a gente vê que a gente tem uma redução do preço, mas a gente meio que segue constante na receita, né? A receita ela segue constante, 49,50 e 49,50. A gente tem, bora dizer, uma receita total constante. E uma relação inelástica, né? Quando a gente tem uma relação inelástica, a gente tem uma redução do preço, né? Como a gente pode notar aqui, a gente teve uma redução do preço, mas a gente teve também, ó, uma redução da nossa receita total. Que é bem aqui nesse momento, relação inelástica. E assim a gente percebe, né? A relação inelástica relacionada com a nossa receita, né? Quando a gente tem uma redução do preço, uma relação elástica, a gente aumenta a receita total. Uma relação inelástica, quando a gente tem uma redução do preço, a gente diminui essa receita total. E na relação unitária, quando a gente tem uma redução do preço, né, a gente mantém meio que uma constância na receita total, né? E isso vale tanto para o aumento do preço, né, quanto para a redução, como a gente mostrou aqui nesse cenário. É isso.